paz do Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui com você e eu quero lhe dizer que você é bem-vindo nessa 50 minutos de culto racional. É mais uma grande oportunidade que Deus nos dá para juntos aqui meditarmos na Santa Palavra do Senhor com esse objetivo, de fazermos a nossa fé ser uma fé que adora a Deus, uma fé que honra a Deus. Isso é possível através da Santa Palavra do Senhor, não só da citação dessa palavra, mas da obediência a essa palavra de Deus. O culto racional é um programa que tem essa motivação de trazer discussões de temas muitas vezes complicados, que não são tocados normalmente nas comunidades, e discutir esses temas à luz da Palavra de Deus. Temas que às vezes são evitados por diversos motivos, mas nós trazemos aqui. Ultimamente estamos discutindo um tema muito geral, mas que entendemos que está relacionado com os problemas que estamos enfrentando aqui no Brasil, essas manifestações, etc., além de também estar relacionado com um projeto mundial de desmonte da fé, da família e, portanto, do cristianismo. Se bem que há também, atrelado a esse projeto, uma conspiração contra a humanidade, particularmente contra os países que são considerados países de terceiro mundo. Eu estou me referindo a uma estratégia, a uma conspiração mundial para redução de população da Terra, para interesses de oligarquias, interesses de poderosos que estão usando seus recursos com apoio de países ricos e até da ONU para forçar uma redução da população do mundo e, por conta disso, eles financiam diversos projetos, diversas campanhas, diversas agendas mundiais, como, por exemplo, a agenda do casamento, a agenda gay, que incorpora aí casamento, etc. Tem também a pedofilia, tem o aborto. Tudo isso faz parte de um mega projeto, financiado, inclusive, com dinheiro de gente grande, bilhões de dólares, e a ideia é satisfazer os caprichos de uma pequena minoria é redundância, mas de uma minoria bem em termos de número, insignificante, quando comparada com 7 bilhões de pessoas, mas em termos monetários, nada mais são do que as famílias que controlam, que detêm cerca de 70% do dinheiro do mundo. Então, são eles que ditam, existe o chamado Clube dos Bilionários, que se reúnem frequentemente. Então, essas pessoas querem um mundo do jeito delas, querem que o mundo faça aquilo que está sob a sua ótica, e nós combatemos isso, e por isso que estamos aqui discutindo essas questões. Já há 3 programas, estamos exibindo um vídeo de um cientista político, doutor em história, ele também é analista político, membro do Partido Democrático Americano, mestre em ciências humanas, e ele é jornalista também, e uma pessoa de escritor assim, de grande renome, conhecido, é o Webster Tarpley. Eu estou exibindo uma sequência de 4 vídeos que ele confirma que existe essa conspiração mundial para a redução da população do mundo, para interesse das oligarquias, e eu estive passando 3 desses vídeos, e hoje eu vou passar o 4º vídeo, vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão, mas antes nós vamos ler a Santa Palavra do Senhor e vamos orar também. Hoje a gente encerra, por enquanto, a gente vai sempre estar recorrendo, são temas recorrentes. Hoje a gente encerra essa abordagem. Semana que vem estaremos já
mexendo com outros temas de importância significativa, como a agenda aí, gay, a agenda homossexual. Vamos falar do casamento gay, vamos falar do kit gay também, vamos falar de muitos aspectos, muitas questões envolvidas, né, nessa bandeira aí, e vamos ver o que está acontecendo no Brasil sobre essa questão, no mundo e no Brasil. Mas eu quero convidar você para a gente fazer uma oração ao nosso Deus. Bendito, amado Salvador, Senhor da glória, Deus eterno, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a Tua face, de estarmos na Tua presença, Senhor. A oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de trazer um pouco da Tua palavra ao internauta que está ligado aí conosco. Meu Senhor, eu rogo a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, nesse momento venha, Senhor, iluminar as nossas mentes, o nosso entendimento, venha nos falar algo especial, vindo de Ti, do Teu coração para os nossos corações. Alcance os nossos internautas, Senhor, que todos nós sejamos restaurados, edificados, Senhor, com o poder da Tua palavra, que nós possamos ser, ó Pai, em nome de Jesus, possamos nos converter à Tua santa palavra, Senhor. Senhor, que um alerta dos céus possa ser presente hoje, Senhor, nas nossas falas, nas nossas apresentações, que o Teu Santo Espírito dirija este programa e nos abençoe, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero também convidar a todos para uma leitura da Santa Palavra do Senhor. É um texto muito conhecido que está em Lucas capítulo 4. Vamos falar, vamos aqui ler, né, o que Jesus falou diante do tentador. Estamos num momento de tentação, muito grande. Recentemente, a igreja aqui em Feira de Santana, e acredito que no Brasil, passou por uma tentação e, lamentavelmente, a grande maioria cedeu a essa tentação. Vamos ver aqui, vou discutir essa questão, ainda que en passant, assim, rapidinho. Mas vamos ver Jesus no pináculo do templo. E a grande pergunta é: o que nós faríamos se estivéssemos também no pináculo do templo? E, particularmente, esse tema que vou discutir hoje está relacionado, sim, com essa questão do controle mundial da população, essa conspiração. Por que digo isto? Porque isso é promovido por pessoas que foram ao pináculo do templo e que aceitaram a proposta do inimigo de Deus e da humanidade. Vamos ler o texto. Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás.
levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O texto deixa uma informação interessante, é que o diabo deixou essa tentação por algum tempo. Cabe nós inferirmos que Jesus foi tentado outras vezes, né? Quando é dito por algum tempo, significa que possivelmente, provavelmente, houveram outras situações nas quais o maligno tentou o Filho de Deus. Mas o Espírito de Deus, que dirigiu todo o processo, né, de inspiração, de orientação, para que o texto sagrado chegasse nas nossas mãos, o Espírito de Deus dirigiu para que esta tentação fosse registrada aqui. E ela é muito interessante, porque mostra o maligno, né, oferecendo o reino, os reinos desse mundo, a glória desse mundo, né? Eu falei sobre estar no pináculo do templo, mas na realidade é sobre esse monte aqui, né? Um alto monte. Então ele leva Jesus a um alto monte e mostra os reinos desse mundo, as riquezas desse mundo, a fama desse mundo, a glória desse mundo. E diz assim, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, e dou a quem quero, porque a mim me foi entregue. Adão e Eva pecaram contra Deus, foram tentados e se tornaram escravos de Satanás. E Satanás usurpou, na realidade isso aqui não é verdade, né? Ele simplesmente tomou, né? Porque houve uma legalidade, mas não foi dado assim de mão beijada para o diabo, não. Na realidade ele tenta o homem para tomar o reino. Havia uma intenção da parte do diabo de implementar um sistema dele aqui, de implementar o reino dele aqui. Porque essa intenção já houvera lá nas regiões celestiais e ele fora frustrado e agora, mas ele não abandonou o seu empreendimento de estabelecer um reino para si, né? Essa sempre foi a intenção do diabo. E quando ele viu que o reino aqui da terra, Deus tinha dado autoridade aos homens, né? Particularmente a Adão e a sua descendência, ele planejou tomar o reino daqui e ele planejou a tentação e o homem caiu nessa tentação. Não precisava cair, mas caiu. Essa foi a desgraça completa da humanidade. O homem se torna escravo de Satanás e Satanás, depois dessa trama toda, toma, né, os reinos agora desse mundo, pertence a ele nesse sentido. E ele é o responsável por essa demanda que está aí. Ele conseguiu conquistar a humanidade e todo mundo hoje vive correndo atrás da glória desse mundo, atrás da fama desse mundo, atrás do dinheiro desse mundo, né, atrás do poder desse mundo. Todos correm atrás disso, porque foram doutrinados, né, pelo chefe desse mundo. Uma vez Jesus dizendo que ia para Jerusalém, ia ser preso e crucificado, etc., Satanás influencia Pedro. Diz, não, senhor, o senhor não vai fazer isso não. E Jesus disse uma frase interessantíssima, ele disse, olha, para trás de mim, Satanás, tu me serves de tropeço, tu não conheces as coisas de Deus, apenas as dos homens. Aí Jesus, nessa fala, ele deixa bastante claro que a lógica de Satanás é a lógica dos homens. Ou seja, os homens seguem uma doutrina, uma lógica, uma maneira de pensar, o curso desse mundo, como o Espírito de Deus revela para Paulo em Efésios capítulo 2, o curso desse mundo é devido uma orientação, uma doutrina, a Bíblia fala de doutrina de demônios, uma doutrina do próprio diabo, que vem doutrinando o homem desde o Éden, para que o mundo pense do jeito que pensa.
Então, todos os ímpios são capazes de matar, de trair, de mentir, por causa da glória desse mundo, do poder desse mundo. Lamentavelmente, isso alcança também, né? Isso nos alcança também. O povo que se diz povo de Deus termina em alguns momentos, alguns, não todos, é claro, que a igreja verdadeira do Senhor, ela se mantém imaculada, né? Pelo sangue de Jesus, ela ama a palavra de Deus, ela honra a palavra de Deus, ela ama Deus, ama o seu Deus e honra o seu Deus. Então a igreja não se contamina, a igreja é verdadeira. Mas outros que estão misturados aí no meio do povo de Deus terminam cedendo à tentação do diabo, que oferece o mundo, oferece a glória, e muitos até aproveitam o fato do povo de Deus lhe dar certas credibilidades, usam esse fato para conquistar a glória desse mundo, o poder, né, a fama desse mundo, através da sua influência sobre o povo de Deus. E a Bíblia diz, né, a Bíblia não engana ninguém, diz, olha, eles vão fazer de vocês comércio, né? São obreiros fraudulentos. Paulo chega a dizer que são ministros de Satanás. E hoje a gente sofre os escândalos, né, por causa dessas pessoas que estão infiltradas no nosso meio, que estão lá até como líderes, mas que nunca tiveram um encontro com Jesus, né? Um encontro verdadeiro que transforma e que faz a gente entregar a nossa vida, os nossos ideais, tudo aquilo à disposição do Senhor. Esperando que Deus nos oriente na nossa vida. É assim que funciona. Bom, recentemente eu vi isso em muitas comunidades, inclusive na que eu faço parte, né? Muita gente envolvida com uma proposta que apareceu na internet, diversas propostas, do Telex Fria, eu chamo de Telex Fria, Bebom, etc., dinheiro fácil, né? E eu vi muita gente se arregimentando, teve gente que vendeu até casa para ter dinheiro fácil, saíram dos princípios, como Jesus falou para os fariseus, vós bem sabeis que no princípio não era assim. Deus estabeleceu, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Deus nos dá a prosperidade através do nosso trabalho, das nossas mãos. Cuidado com o dinheiro fácil, minha gente. Essa questão do dinheiro fácil, que particularmente nesse caso, as tais pirâmides, né? Isso é crime contra a economia popular, é crime. E muita gente, inclusive pessoas do ministério, liderando, né, grupos para esse fim. Quando é para ganhar alma para Jesus, ninguém faz corrente, ninguém faz pirâmide, ninguém vive nesse esforço terrível. Mas como é para essa coisa que apareceu, muita gente cedeu. Aí eu fico imaginando, se Satanás aparecesse no nosso meio, pintado de rosa, e dissesse assim, eu sou o diabo, mas eu estou pintado de rosa, sou um diabo diferente, e eu estou oferecendo para vocês dinheiro. Não pergunte de onde vem, não, é dinheiro que eu estou oferecendo. Você quer? Basta você me dar seu CPF. E para não dizer que você não contribuiu, você dá uma oferta aí, e no outro mês vai aparecer R$1 milhão, ou de dólares, ou de euros na sua conta. Será que nós vamos dizer para este maligno isso que Jesus disse? O que será de nós se estivermos nesse monte que Jesus esteve, quando Satanás lhe ofereceu os reinos e a glória e a fama desse mundo? Então isso é muito grave, foi muito triste, ainda bem que o Ministério Público tomou uma posição sobre isso, né? E observe, eles têm o CPF, viu? Pode cobrar imposto de renda, pode pedir para devolver, cuidado, viu? Entrou numa fria, e se tiver de ser preso, que seja preso. Nós vamos orar por você, irmão, mas se você cometer um erro, um crime contra a economia popular, você vai ser preso, como qualquer pessoa, né? Deus vai lhe abençoar lá na cadeia, você vai pregar evangelho, mas assim, eu não tenho pena, eu não fico triste, não. Eu acho que a gente tem que ser cristão, tem que defender a causa do Senhor até o fim. Bom, então, esse texto também ele nos fala de uma coisa maior. Ele nos diz que o mundo cedeu, né? Cedeu
a essa lógica maligna, e por isso hoje nós temos até uma conspiração mundial para reduzir a população mundial com esse objetivo, né? Esse objetivo de que a ideia, né, a filosofia é: quanto menos pessoas na Terra, mais haverá prosperidade para os que ficam, né? E quem é que fica? Quem fica vai ser aqueles mais ricos, vão ser aqueles mais ricos. E quem é que deixa de ficar, ou que vai ser exterminado? Eles escolhem aqueles países de terceiro mundo, né? É muito adequado essa questão. Bom, eu vou começar a fazer uma apresentação aqui rápida, antes da gente ter o último vídeo, né? O último vídeo, a última parte do Dr. Webster Tapley. Mas nós começamos, vamos lá para Pronto. Aí está, já há algum tempo a gente está trabalhando com esse material, Conspiração Internacional, Controle da População Mundial. Nós chegamos a falar sobre a eugenia, que é o que está por trás de tudo isso, né? Significa bem-nascido, vem do grego, eu é bom, né, em grego, e genia, genes, está relacionado com esse termo, e foi um termo criado em 1883 por Francis Galton, ou Galton, que era primo de Darwin, viu? Da teoria da prosperidade. E nós vimos na semana passada, na semana atrasada, né? O Galton falou que diz que é o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja físico ou mentalmente, tá? Isso é a eugenia, mas isso gera discriminação de pessoas por categorias, né? Isso foi provado, a história mostrou isso, e diz também que a eugenia, ela defende uma procriação estratégica que seria melhorada para a humanidade, né? Que melhoraria a humanidade, mas o fato é, esses dois elementos, né? A discriminação de pessoas por categoria e mais essa agência, né, de melhoria da humanidade nesses termos, tanto físico como mental, termina inspirando a eugenia nazista, né? Ideologia que foi uma ideologia de pureza racial. E nós vimos que o resultado disso deu em holocausto, um verdadeiro genocídio. A humanidade está aí de testemunho. Aí tem o que eles chamam de eugenia positiva, que incentiva pessoas saudáveis a terem mais filhos, e a negativa, que impede que pessoas com certas limitações se reproduzam, tá? Na época nazista, ocorreu as leis de Nuremberg, que proibiu o casamento e contato sexual de alemães com judeus, considerados pessoas inferiores, pessoas com problemas mentais, pessoas com doenças contagiosas, pessoas com doenças hereditárias. E termina a eugenia negativa, né? Esse método de impedir com que pessoas com essas limitações se reproduzam, chega à esterilização compulsória, à castração e ao extermínio, como a história mostrou, tá? A Alemanha, no Terceiro Reich, ela faz um programa chamado Lebensborn. Leben significa vida em alemão, das Leben, e Born, esse Born é alemão antigo, significa nascido. Então, Lebensborn significa fonte de vida. Foi um grande programa que a Alemanha fez, foram centros de reprodução humana, um projeto de Heinrich Himmler, um dos grandes do Terceiro Reich, e isso aqui é um cartaz, 1936, de propaganda nazista. Esse cartaz, ele mostra países que adotavam leis de esterilização compulsiva, ou seja, obrigatória, e países que consideravam criar legislações semelhantes a essa que era regente ou estava atuando na Alemanha. Está escrito em alemão nesse cartaz, Wir stehen nicht allein, está escrito, nós não estamos sozinhos. Então tem a lista de países aí que estavam apoiando esse projeto de eugenia alemã. Bom, o programa Lebensborn queria garantir o crescimento da chamada nobreza do futuro. Aí tem o batismo, né, numa casa Lebensborn, em 1936,
né? Observe que são oficiais da Gestapo fazendo isso. E aqui à direita tem uma casa de maternidade da Lebensborn, 1943. Bom, eu apresentei essa questão da Lebensborn, traga para mim, por favor, porque eu quero atualizar isso, né? A Alemanha, ela já deu testemunho, né? A história mostrou, eu já morei na Alemanha, há pouco tempo estive lá em Berlim, tirei foto lá onde o muro caiu, etc., com a família, e é lamentável, ficou agora um museu lá perto do centro da Alemanha, ao ar livre. Na realidade não é um museu, é um monumento, né, com diversas, uma espécie de caixões, só que feito de mármore de diversos tamanhos, e num material que não pode ser pinchado, que não aceita pichação, alta tecnologia, mas representando o Holocausto. É uma vergonha para o povo alemão aquilo que aconteceu, e essa pecha nunca vai sair daquela nação. Mas, recentemente, né, a gente sabe que existem homens muito poderosos e muito ricos, né? O homem mais rico do mundo hoje é considerado Bill Gates, né? Depois, o segundo homem mais rico do mundo é o Warren Buffett, e esses homens estão empenhados, junto com um grupo da ONU e alguns países, né, que estão com essa ideia de reduzir a população mundial. E o que está por trás disso é essa ideia de eugenia, sim. Eu resgatei aqui algumas falas do Bill Gates numa conferência de planejamento familiar que aconteceu em 2012. Vai fazer, hoje são 10, né? Amanhã, hoje são 10 ou 9, Mari? Hoje são 9, então depois da manhã vai fazer exatamente um ano que essa conferência aconteceu, foi 11/7/2012. Olha só o que está registrado aqui sobre o que Bill Gates falou. Ele é um dos defensores, ele está dando palestra no mundo todo sobre isso. Olha quem estava lá. Vamos primeiro caracterizar quem estava nessa conferência, que são instituições que nós já estamos discutindo há muito tempo, inclusive instituições que já estão atuando no Brasil há muito tempo, financiando certos projetos aí, através dos nossos deputados. Vamos voltar para os slides. Quem foi que estava nessa conferência? Federação de Planejamento Familiar, isso é uma organização mundial com esse objetivo. Essa outra instituição, Marie Stopes International, também com esse objetivo. O Fundo de População da ONU e a Fundação Bill e Melinda Gates, tá? Olha algumas afirmações de Bill Gates. Há gente demais na Terra, tá? Disponibilizamos milhões de dólares para melhorar o acesso à contracepção no mundo em desenvolvimento. Esse mundo em desenvolvimento é o que eles chamam do terceiro mundo, né? O Brasil está aí. É um jeito barato de promover crescimento econômico. Que jeito é esse? Menos pessoas, mais recursos. Essa é a lógica do homem mais rico do mundo, altamente influente aí nos governos. Daí existe já está sendo implementado em muitos lugares vacinas obrigatórias, cuidado com as vacinas, tá? Ultrassom para esterilizar homens e outros métodos diversos, financiados por essas instituições. Tem uma instituição cristã chamada Voz Cristã que fiscaliza isso, e ela diz no seu relatório, depois lá embaixo, no final do slide, a gente vai mostrar a fonte, né? Ela diz que a cúpula de 2012 não incluía nenhuma exigência de esterilização forçada, tá? Mas os líderes, olha o que foi dito, os líderes governamentais estão agora começando a compreender que prover acesso a contraceptivos é um jeito barato de promover crescimento econômico, disse Bill Gates. Observe que a cúpula não exigiu isso, mas ele sugeriu, né? Ou quase determinou, vamos dizer dessa maneira, que fosse feito essa questão. Agora, Bill Gates e a campanha de vacinação. Reportagem do WND, que é um grande corporação, uma grande corporação de repórteres, né? E um artigo da Natural News. Dezenas de crianças
Malawi foram vacinadas contra sarampo sob mira de armas da polícia. Isso é o WND, que é essa rede, né, vamos falar, é rede de televisão, jornal, etc., falando sobre um artigo que saiu na Natural News recentemente. Houve intervenção da polícia para obrigar as pessoas a serem vacinadas. A campanha da vacinação forçada foi financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Observe, senhores. Relatório da Voz Cristã, Madison Metshaia, o secretário de Saúde do Malawi, fez questão de que os médicos tivessem escolta policial durante a vacinação. Está num relatório, Madison Metshaia, que a Voz Cristã revelou, essa intenção, né? Essa intenção e essa ação do secretário de Saúde do Malawi. Bom, mas teve também uma outra conferência, essa eu passei um vídeo recentemente, uma conferência de tecnologia, entretenimento e design. Essa foi em 2010, na Califórnia. E lá Bill Gates disse o seguinte: as emissões de gás carbônico têm de ser reduzidas a zero até 2050. Toda pessoa no planeta produz em média cerca de 5 toneladas de gás carbônico por ano. A população está constantemente crescendo. Foi somente com várias mudanças econômicas que esse crescimento chegou a parar. Por isso temos de fazer esse crescimento cair até chegar a zero. Observe, traga para mim. Na realidade, esse é o argumento principal que eles usam, né, das emissões de CO2. E já está comprovado que essa questão da emissão, produzindo esse aquecimento global, etc., e isso já foi provado até cientificamente que foi uma grande farsa que o Al Gore inventou com alguns pseudocientistas, né? E já foi desmascarado, mas Bill Gates ele insiste nesse argumento que é para convencer as pessoas de que a população está produzindo muito CO2, que vai aquecer tudo e que o meio ambiente está sendo prejudicado, então vamos reduzir a população. Então isso é a mentalidade do homem mais poderoso do mundo, o homem mais poderoso do mundo, que subiu nesse monte e que aceitou a proposta aí do maligno de evidenciar a glória, o poder e a fama desse mundo em detrimento da dignidade humana. Eu só posso dizer isso diante dessas afirmações. E o Bill Gates estabeleceu uma equação, né? Ele diz que CO2, que é o total de emissões de gás carbônico da população por ano, é igual a pessoas vezes serviço por pessoa, vezes energia média por serviço, vezes emissão média de CO2 por unidade de energia. Então tá aí a equação CO2 igual a P, representando pessoas, vezes S vezes serviço, vezes E, que é energia, vezes C, que é a emissão média de CO2 por unidade de energia. Então veja, provavelmente, o que ele argumenta para que haja a redução da população mundial. Ele diz assim, provavelmente um desses números vai ter que chegar bem perto de zero. Isso é um fato que vem da álgebra do ensino médio, do ensino secundário. É claro, né? P, S, E ou C, qualquer um desses chegando perto de zero vai fazer com que o CO2 chegue perto de zero. Agora, qual é a escolha que se faz? Aí ele diz assim, olha o argumento dele. O mundo tem hoje 6,8 bilhões de pessoas. Isso foi em 2010. E vai chegar a cerca de 9 bilhões. Agora, se realmente fizermos um grande trabalho com novas vacinas, observe, assistência de saúde, serviços reprodutivos, poderemos reduzir a população em talvez 10% ou 15%. Então você observa que o argumento dele é reduzir mesmo a emissão de CO2, que é um argumento ridículo, né, que já foi desmascarado, né, cientificamente inclusive, mas ao invés dele tentar, né, reduzir S, que é serviço de pessoa, E, que é energia média por serviço, e C, que é emissão,
né? Esse C seria mais difícil de reduzir, ele crava a sua ideia em reduzir P, que é o número de pessoas, né? Ele diz, olha, nós estamos hoje aqui com 6,8 bilhões de pessoas, agora em 2010. Isso pode chegar a 9 bilhões, não podemos suportar isso. Vamos ter que fazer uma campanha, vamos fazer novas vacinas. Foi o que ele quis dizer com isso. Que vacinas são essas? São vacinas para, sei lá, sarampo, e no meio dela, né, ter lá inibidores que tornariam as pessoas estéreis. Será que é isso que a gente está ouvindo aqui? Bom, vamos continuar. Aí está a equação dele, né? E disse mais, a tecnologia de telefone celular poderia ser usada para registrar todo o nascimento no mundo inteiro e para rastrear as crianças para garantir que sejam vacinadas conforme os desejos dos assessores governamentais. Então, ele quer usar a tecnologia da telefonia celular para controlar, né, quem está vacinado ou não. Muito interessante, isso é espionagem, né? Espionagem, que eles são peritos de fazer isso. Outra afirmação, se conseguirmos registrar todos os nascimentos pelo telefone celular, obter digitais e endereços, então poderemos levar o sistema onde as pessoas estão. Ou seja, na realidade ele quer levar o sistema, esse é o discurso, mas na realidade ele quer controlar, localizar as pessoas, né, e garantir que todos sejam vacinados. Como? Com escolta policial. Temos de fazer tudo da forma mais eficiente. Isso é uma trama contra a população mundial, minha gente. Ninguém está mostrando isso. Outra reportagem agora, é uma trama, né? Observe que é claramente a intenção do homem mais rico do mundo, apoiado por muita gente poderosa, intenção de reduzir a população mundial. E ele está falando de vacina. Acorda, minha gente. Olha lá, vamos voltar para os slides. Uma outra reportagem da WND, agora de 2009. Gates se reuniu com bilionários para usarem sua riqueza para controle do crescimento populacional. Quem esteve com ele? Muitos do chamado Clube dos Bilionários. Vou dizer aqui alguns nomes. David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo, George Soros e Michael Bloomberg, entre outros. Isso está escrito lá no jornal London Times. Vá na página desses jornais, 2008, 2009, você vai ver a reportagem lá, tá? A gente não traz nada leviano aqui, a gente gasta tempo pesquisando. Eu sozinho, eu preciso de uma equipe, né? Mas eu não tenho recurso para pagar a equipe. Mas eu gasto um tempinho, o meu tempinho disponível, às vezes de lazer, para investigar essas questões, lendo sites aí americanos e europeus, etc., a gente e visitando alguns blogs importantes também de pensadores desse país. Tem muita gente boa no Brasil, então nós buscamos as informações lá. E fica a dica aí, caso você mesmo queira juntar as peças, né, raciocinar, você fique convidado, né? Não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não. Vá nas fontes e você vai ver que isso aqui é real, tá? Bom, a Fundação Gates deu 100 mil dólares, não é isso? 100 mil dólares para a Universidade da Carolina do Norte, para pesquisadores, né, desenvolverem um tipo de ultrassom que torne os homens inférteis por 6 meses. Então, tem projeto até nas universidades. A eugenia institucionalizada no Ocidente, né? Federação de Planejamento Familiar. A fundadora dessa instituição, né, observe que é uma instituição internacional, chamada Margaret Sanger, ela é defensora da eugenia, tá? Ela fala claramente isso. Declaração dela: esperamos ajudar a raça humana a eliminar os indignos. Então, segundo essa senhora, que é fundadora dessa fundação, né, dessa federação tão importante, ela encontra pessoas no mundo que são indignas de viver. Muito interessante. A fundação Mary Stopper International apontou para o fato de que Margaret Sanger, acreditava que a esterilização para os indignos de serem pais e mães deveria ser compulsória, ou seja, obrigatória. Muito interessante. A Fundação Gates está em parceria com a ONU, que já apoia o limite da China de um filho por família.
As campanhas citam o aquecimento global como motivo para limitar o número de pessoas. A Fundação Gates é um parceiro-chave da Organização Mundial de Saúde e seu histórico mundial de esterilizar mulheres à força. E isso está na reportagem da WND. Tem dado dinheiro à fundação de assistência para a Índia, apesar de aviso de que seria processada. O dinheiro é para quê? Esterilizar mulheres à força. Na Índia, tá? A Inglaterra já inclui, a Inglaterra é um dos países envolvidos com esse projeto, já inclui em seus pacotes de assistência externa políticas de aborto, tá? A Fundação Gates apoia a organização Save the Children, que é Salve as Crianças, que tem sido uma grande promotora da agenda de controle populacional. Fundação Gates é conhecida no mundo todo assim. Reportagem do jornal Guardian de Londres disse que a conferência foi o início do plano de Gates de levantar 4 bilhões de dólares para suas campanhas. Aí está, artigo do WND, Bill Gates, World Needs Fewer People, está escrito aqui. Bill Gates, o mundo necessita de menos pessoas. Publicado em 19/8/2012, às 16 horas e 36 minutos. Bom, essa é a apresentação de hoje, tá? Agora vamos ver o cientista, o Webster Tarpley. É um vídeo de 10 minutos, né? Está em inglês, mas tem a tradução, né, embaixo, e eu peço a sua paciência. Ele vai fechar, né, a sua apresentação, que nós dividimos em 4 vídeos. Está aí disponível na internet, você pode investigar. Esse homem é um homem assim, responsável, né? Na década de 80 foi jornalista com base na Europa, descobriu que o assassinato de Aldo Moro foi obra da loja maçônica, escreveu o livro A Biografia Não Autorizada de George Bush, tá? E crítico do governo, critica o financiamento, por exemplo, de milhões de dólares por ano pelos Estados Unidos a Dalai Lama, né? Disse que a noção de aquecimento global é uma fraude, isso aí foi provado, inclusive, né? Bom, e disse que o acidente lá, o ataque terrorista de 11 de setembro foi projetado por uma rede complexa de agências e inteligências militar industriais e foi uma operação de bandeira falsa, tá? E quem quiser ler mais um pouquinho já se sabe que Bin Laden aí entrou apenas com o nome, né? Mas tinha outros interesses, né? Nesse trabalho aí para tirar bilhões de dólares do Congresso americano em favor das indústrias bélicas daquele país. Indústrias que financiaram a campanha do pai de Bush, né, e também do próprio Bush. Então, coisas muito esquisitas, já está provado, inclusive, está sendo mostrado aí por cientistas, por engenheiros, etc., que tratou-se de uma implosão e não daquela coisa do... Como é que um avião bate em cima e o prédio, ele se desmorona todo para baixo, né? Não tem engenharia que explique esse negócio, não. E tem vídeos que mostram dinamites sendo explodidas, né? De forma bem concatenada enquanto o avião batia e houve a implosão daqueles 2 prédios. Espera aí, que farsa é essa? Eu vou engolir um negócio desse? Bom, mas o fato trata-se de um jornalista, de um historiador, autor de livros, né? Doutor em História pela Catholic University of America, e assim vai. Então, mestre em Ciências Humanas, e ele fez esse estudo, está denunciando essa conspiração mundial. Vamos ver, portanto, o que está aqui. O doutor, deixe-me aumentar. Pronto, já podemos rodar, viu, Marta? Effective population control programs could be enacted under the clauses that empower Congress to appropriate funds to provide for the general welfare and to regulate commerce. So the Commerce Clause becomes abortion and sterilization. Or for the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. So the idea is strip everybody of the right to exist under the 14th Amendment.
Such laws constitutionally could be very broad. Indeed, it has even been concluded that compulsory population control laws, even including laws requiring compulsory abortion, could be sustained under the existing Constitution if the population crisis became sufficiently severe to endanger the society. Few today consider the situation in the United States serious enough to justify compulsion, however, laments Holdren. The most compelling arguments that might be used to justify government regulation of reproduction are based on the rapid population growth relative to the capacity of environmental and social systems to absorb the associated impact. The appeal to greed. To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. But there are other sound reasons that support the use of law to regulate reproduction. In today's world, Holdren writes on page 838, the number of children in a family is a matter of profound public concern. There is no individual sphere anymore for a Malthusian fanatic. On page 850, Holdren wants to convert to a spaceman economy. This is not the moonshot anymore. This is the idea that you're on spaceship Earth and everything you have with you is a limited resource. So what you've got to do is reduce throughput of raw materials in industrial processes. He quotes a fellow crackpot, Herman Daly, who has suggested a specific mechanism for accomplishing population reduction. Put strict depletion quotas on the natural resources of the United States, meaning that you couldn't use more than 2 or 3% of the existing oil or minerals or whatever it is. The problem with that is, what we've found since the publication of Limits of Growth is that the available stocks of most raw materials have grown. They haven't gone down, they've gone up, because you find more than you use. And that, I think, that would be even more clear if this process were not sabotaged. We would want to impose restrictions on the import of manufactured goods. Well, up to a point, but not for Holdren's goals. And there's a big attack on the cornucopians, again on page 851. The American mentality that you can solve things through science and production is something that Holdren wants to polemicize against. And that gets us then to his favorite theme, page 926, the de-development of overdeveloped countries. We've got to stop the less developed countries from imitating the growth path of the developed world. One key to saving world society lies in a measured and orderly retreat from overdevelopment in today's overdeveloped countries. That would be the U.S. A process we will label, for want of a better word, de-development. So if you thought your living standard was too low, Holdren is here to tell you your living standard is too high. You should be de-developed. World government, international controls, the global commons. The quote here is, mutual coercion, mutually agreed upon. The New World Order. It has been apparent for some time that the nations of this planet cannot long survive, we read on page 939, cannot long survive without a system of worldwide controls for dealing with the ecosphere, the world economic system, and world economic growth. Such a system must be above all capable of resolving national differences. This is the basic conclusion of the distinguished professor of international law, Richard A. Falk, as he analyzed the situation, exemplified by the projections of alternative future scenarios. We might enter a plea here for surrendering some national sovereignty to a world government. But it's unfortunately clear that there will not be a supranational government in the foreseeable future. But now 30 years have gone by, and maybe this is within reach at the Copenhagen Conference in December of 2009. So we get the U.S. environmental program. And again, in the conclusion, the summary of this is there are two factions on Earth.
We have the cornucopians. We can call them the growthsmanship group. The moonshot mentality. Those are people who say science, technology, and industry can solve any problem with political will and the proper effort. And that's pretty much how humanity has survived up to now. But that's the wrong path, according to Holdren. We've got to become neo-Malthusians. On these points, says Holdren, we find ourselves firmly in the neo-Malthusian camp. And again, that's based on Bentham, Ortiz, and it's the basis, it's in turn of Darwin. This is a cookbook for the extermination of humanity beyond what he thinks, because the essential predicament of humanity is realize progress or collapse. If you look in historians of world history like Toynbee, he's got a catalog of, 20 different world civilizations, and they've all collapsed except one. And generally they've collapsed from within, and they've collapsed to a very significant degree because of thinking like this, that there's a limit to growth and that the privileges of an oligarchy are more important than the standard of living and the success of the individual human family. So this is a cookbook for the extermination of humankind, right? Those series that you see on the History Channel. What if there were no people? Well, Holdren has been blazing that trail for quite a while. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C., and it's time to kick him out. Maurice Strong of Canada is a British imperialist functionary, close to Holdren in his outlook. In the build-up to the 1992 United Nations Conference in Rio, Maurice Strong wrote that the choice is between collapsing the entire industrial system of the world and the survival of humanity and the planet. And he's in favor of collapsing the industrial system. So he put out a demagogic call to people that the task of the rest of us is to collapse the industrial system of the world. I suppose George Soros and the people at AIG and Goldman Sachs in the derivatives department were reading all that, because they've certainly taken us pretty far down the road to that. If you collapse the industrial system of the world, the problem you find is that the relative potential population density of the world goes below the existing 7 billion plus people that we've got, and that overhang gets into the danger of extinction. So that's a call to genocide, again, on an ultra-Hitlerian scale, issued by Maurice Strong back in 1992. Holdren is very much in that tradition. Ehrlich and Holdren and their ilk are crackpots, charlatans, and quackademics, in the sense that their method is fundamentally wrong. The predicament of humanity is that at any given moment in time, with the existing technology that you have, you face a finite world of natural resources, except that what you can use as a natural resource is already defined by the technology you have. So if you expand your technological repertoire and armory through scientific discovery and technological development, you can define increasing areas of the natural world as usable natural resources. And that's what we've done up to now. If wood is not enough, get coal. If coal is not convenient, get oil. If oil is not enough, get nuclear. If nuclear has problems, get thermonuclear. Look at antimatter. Look beyond, and still beyond a horizon that we can't even see at this point. The essential human condition is realize progress or collapse. Advance in science, technology, and industry, or you will soon cease to exist. And that's the fundamental human premise that this lunatic, Malthusian, Darwinian, Benthamite school, Ehrlich, Holdren, and the rest of them, deny. The president, I think, has surrounded himself with some of the most brilliant choices. Dr. Holdren, I don't want to embarrass you, but I sometimes refer to you as walking on water. Ok, vimos aí a última parte, né, dessa apresentação brilhante do Dr. Webster Tarpley, e fica para sua meditação. Nós vamos estar recorrendo sempre aqui a essa questão do controle mundial,
da população, é uma trama mesmo, uma trama que propõe leis, né, de extermínio de população. Eu vou adquirir esse livro que ele apresentou aí, esse livro absurdo, que defende a desdesenvolvimento de países que estão crescendo, e isso tudo é fruto desse pensamento da nova ordem mundial, que é o que querem, né, essas famílias ricas aí que governam o mundo. E é um livro, esse livro que ele apresentou, um livro realmente a favor do extermínio da humanidade. Lamentavelmente, essas coisas estão acontecendo no nosso nariz e a gente tem que denunciar, como está denunciado aí. Esse é um vídeo que está na internet. E, bom, semana que vem a gente vai retomar as discussões, a agenda da nossa discussão. Na realidade, nós estamos com interesse de tratar diversos subtemas aqui. Semana que vem a gente vai avançar e falar um pouco da casamento gay, kit gay, essas coisas. Tem muita coisa que talvez você não conheça dentro dessa realidade que a gente vai mostrar aqui. Eu quero agradecer a todos, não me mandaram os e-mails, né? Mas semana que vem a gente dá uma olhadinha neles. Obrigado por você estar conosco. Portanto, a paz do Senhor, que Deus te abençoe.